Sim, sim. Olha, quando eu comecei a fazer entrevistas no meu blog do Neumann no Estadão, uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Jacó Pinheiro Goldberg, advogado criminalista, psicólogo e filósofo, meu pensador favorito. O resultado está num livro de 2 volumes, lançado pela Almedina, editora portuguesa no Brasil, e aqui está o Jacó. Aqui está o Jacó. Está vendo aqui, Jacó? Jacó Pinheiro Goldberg. Sabe o que você disse para mim no dia 10 de maio de 2018, Jacó? Sabe o que você disse? As favas com os escrúpulos do AI-5 retrata para psicanalista e criminalista o momento mais sinistro da política brasileira. O desamor pelo Brasil é autofágico e neurótico, e a emoção derrotista avilta a nação. Continua achando isso, Jacó? Eu diria para você, Neone, que eu não me lembro, mas eu tenho certeza que você há de se lembrar. Quem disse que o Brasil não é para amadores? Eu disse isto, mas hoje eu já tenho dúvidas se é o momento culminante desse processo de autoflagelo que, infelizmente, caracteriza a oligarquia brasileira. Uma vez eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, na qual eu dizia que nós vivíamos permanentemente num processo de sadomasoquismo. A chamada elite, entre aspas, porque só entre aspas, que existe a elite, entre aspas, e existe a elite ou a aristocracia do pensamento, que é maravilhosa e extraordinária. O ser humano há que se preocupar e deve se preocupar em cada um de nós nos transformarmos num aristocrata no sentido da elegância moral e da elegância psicológica. Certo, Jacó? O sujeito... Ô, Jacó, Diga, diga. O vencedor do prêmio Strega, Antonio Scurati, autor deste grande sucesso na Itália, o Emmy, O Filho do Século, que é o Mussolini, já está no 2º volume, eu tenho esse primeiro aqui já em português. Ele escreveu um texto a respeito dessa pandemia, em que ele, no dia 5 de abril de 2020, ou seja, há exatamente pouco mais de um ano, né? Um ano, hoje é domingo, um ano, menos de um ano e uma semana. E ele descreveu a cidade mais privilegiada da Europa, está agora na fila do pão. Então, ele descreveu os velhinhos da idade dele, ele é mais novo que nós, na fila do pão, na padaria em frente, e ele descreveu um momento que ele disse que é um desafio para uma geração que não teve guerra. A nossa geração é uma geração privilegiada porque não teve guerra. Você chegou a ler esse texto do Scurati? Não, acho que na época nós conversamos sobre ele. Eu tenho uma filha que mora em Milão, 3 netos lá, então eu tenho uma ligação, uma conexão com Milão. Mas você não quer começar essa nossa conversa falando exatamente dessa... Porque a elite intelectual de que você falou fala que a política é a guerra desarmada, né? E agora nós estamos vendo a reincidência de um velho tipo de sofrimento, além da guerra, que é a peste. A peste e a guerra, não é isso? Então, como é que você encara essa... O texto do Scurati é muito bonito, mas ele tem razão. Nós somos uma geração que está pagando pelo próprio comodismo e pelo privilégio de não termos enfrentado guerras para valer? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que eu não sou um sujeito dessa geração sua. Eu sou também daquele período que do final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, eu passei, na minha infância, em Juiz de Fora, sentindo a repercussão dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu diria para você
E isso que eu vou te afirmar é consequência de, inclusive, anos de psicanálise, de que eu não sou uma testemunha ocular da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em Juiz de Fora, mas eu sou uma vítima da Segunda Guerra Mundial. A minha infância foi marcada pela reverberação dos acontecimentos. A família do meu pai foi toda assassinada pelos nazistas na Polônia. E eu assisti à volta dos pracinhas brasileiros, da FEB, da Força Brasileira, voltando de maneira triunfal, com aquela canção do expedicionário gloriosa, em Juiz de Fora. Meu pai me levou para assistir o desfile. Isso me marcou para sempre. É preciso compreender que nós somos resultado da formatação das circunstâncias das nossas vidas, das circunstâncias sociais das nossas vidas. Então, a minha biografia começa nesse período, digamos, entre essas duas realidades, o fim da Segunda Guerra Mundial e este período posterior, que, de alguma maneira, Neumann, se há de convir comigo, ou que há de concordar, imagino, que nós também participamos de guerras, talvez de guerras menos bombásticas sob o ponto de vista midiático, mas, por exemplo, a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética nos atingiu aqui diretamente sempre, não é? A Guerra do Vietnã, a guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Exatamente. A nossa cultura, a sua cultura, a minha cultura foi muito pautada pelas resultantes, por exemplo, artísticas, culturais da Guerra do Vietnã. Quantos cantores, compositores brasileiros foram inspirados dessa maneira? O que, aliás, prova, inclusive, algo que vai aparecer nessa conversa nossa aqui, que é o papel, eu diria para você, coadjuvante do Brasil em relação às grandes potências. Papel esse que precisa modificar, precisa ser modificado pelos nossos recursos, pelos nossos potenciais, pela importância do Brasil na realidade mundial, pela população, por tudo, absolutamente por tudo. Nós não podemos continuar fazendo o papel de coadjuvante da política internacional. O presidente da Organização Mundial de Saúde não pode puxar a nossa orelha. Do mesmo jeito que nós não podemos nos comportar de maneira irresponsável diante de nós mesmos. Não é para levar pito de outras nações e dizer que nós estamos contaminando o mundo com vírus. Não. A responsabilidade do poder brasileiro, poder, quando eu falo em poder, é poder econômico, político, é com a nossa população, é com o povo brasileiro, que padece, você sabe, desemprego, fome e agora a tragédia da Covid. Ô, Jacó, você sabe que eu sou louco por esse cara, né? E ele que me aproximou da dona dessa mesa aqui, a dona Isabel, que você conhece muito bem, né? Ele é um fantasma na minha vida. Isso aqui é um livro profético, né? Um livro de 47, A Peste, se referindo aos nazistas e, ao mesmo tempo, a essa nossa peste de hoje, né? Qual é o papel que o poeta, esse cara é prêmio Nobel, foi o prêmio Nobel da Literatura, quando ele recebeu, mais jovem, né? Se eu não me engano, ele só foi superado pelo Brodsky depois, pelo Joseph Brodsky, o russo. Mas esse livro está aqui na minha estante para eu voltar a ler com a Isabel, nós dois juntos, por causa da tentativa que a gente vai fazer de entender essa pandemia a partir dessa visão profética do gênio desse Pierre Noir, né? esse francês nascido na Argélia, que é, na minha opinião, um nome fundamental na literatura do século XX e está entrando no século XXI como profeta. Você que é da raça dos profetas, o que tem a dizer sobre isso?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para você que, tal qual é o caso da Isabel e de você, eu também tenho como santo de devoção Marcel Proust, que, por sinal, você sabe muito bem que foi perseguido de maneira cruel pelo pensamento totalitário de direita e de esquerda. Alberto Camus foi vítima permanente do policialismo da esquerda e da direita quando toma posições totalitárias, de monopólio da verdade. Alberto Camus era um homem como Jorge Luiz Borges, que caminhava na contramão. Eu me lembro de uma frase do Borges extraordinária: um cavalheiro só se interessa por causas perdidas. É o caso do Proust e é caso dos profetas, daqueles que têm uma visão da realidade e avisam da realidade. Esse livro, sem dúvida nenhuma, marca a literatura, como Proust marcou a literatura, nos convidando a um pensamento crítico e independente. Essa tentativa de polarizar através de maniqueísmo, certo e errado, e de exclusão e de censura, aqueles que pensam de forma diferente, é uma forma de peste, empesteia. O que eu quero dizer? Nós somos hoje vítimas, no mundo inteiro, do vírus. Nós somos vítimas da Covid-19, mas também nós somos vítimas da resposta fracassada, Neumann, de todos os países, sem exceção de nenhum país, na minha opinião, foi capaz de responder ao desafio apresentado pelo vírus de uma forma inteligente, articulada, orgânica. O que nós vimos foi uma desrazão, foi a vitória da desrazão. Eu costumo dizer que a Covid-19 é nazista. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, no qual eu sugeri o seguinte: do mesmo jeito, qual foi a maneira clássica que os nazistas encontraram para matar os judeus? Na câmara de gás. O que é uma câmara de gás? É impedir que o sujeito respire. Ele respira gás. O vírus impede a respiração. Em psicanálise, se sabe que uma manifestação profunda do sentimento de morte, da necrofilia, do impulso de morte, da tanatofilia, é a angústia. E qual é um dos primeiros sintomas da angústia? É a sensação de perda de ar. O paciente diz: eu estou perdendo o ar, não consigo respirar. Ou seja, respirar é liberdade. É manifestação de liberdade. O sujeito... Isto é o que acontece com os pacientes das unidades de terapia intensiva no Brasil, que aconteceu também com o negro George Floyd, asfixiado pelo policial branco, o que completa essa sua visão filosófica. Exatamente. Extraordinária. Foi Jacob Pinheiro Goldberg, advogado criminalista, psicólogo e filósofo. E é exatamente essa tese que eu venho insistindo, que é importante que a gente possa estabelecer um pensamento crítico e independente. Fica muito claro, logo que começa a manifestação da doença terrível que mata sem remédio, surgem os profetas do Apocalipse. E qual a primeira resposta que eles sugerem? A primeira resposta, a única resposta, é o recolhimento. Eu acho que não existe uma resposta, me parece, simples para um fenômeno complexo. Isso é essencial de se compreender na gramática humana.
Às vezes, a gente se depara com uma dúvida. Será que eu vou para o cinema ou para o teatro? Se você fica nessa ambivalência, você já entra num processo quase de ansiedade e, eventualmente, até neurótico, de indecisão. Imagine só, diante de um processo dessa natureza que começa matando milhares de pessoas. Aí, alguns presidentes, eu me lembro de um governador do Estado brasileiro, eu prefiro não determinar nomes, mas que ele dizia: se alguém sair na rua, eu mando prender. Ele acabou, na realidade, depois de muito pouco tempo, sendo preso. São os paradoxos curiosos, né? E as armadilhas que a vida cria. O sujeito tentando resolver a tiro aquilo que tinha que ser resolvido e tem que ser resolvido com sensatez, inteligência e humildade. Então, essa linguagem de guerra, que desde o começo, essa insistência absoluta de dizer nós estamos em guerra, não é verdade. Porque guerra significa o conflito de duas forças antagônicas com igual potencial de fogo e que não se define imediatamente. Então, não é guerra, é massacre. Nós estamos sendo massacrados. Guerra seria se nós estivéssemos podendo resistir em igualdade de condições. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Talvez em um outro país... Pois não. Jacó, eu tinha me referido à questão da profecia, e você fez uma digressão muito interessante, eu não queria interrompê-la, mas eu queria voltar a esse assunto, porque em 73, o Belchior ia muito almoçar na minha casa, na Rua Caio Prado, esquina da Consolação, e nesse eu falei para ele do poeta do absurdo, Zé Limeira, que me foi revelado no livro do Orlando Tejo e pelo violeiro Otacílio Batista, que foi cantar naquela minha casa com o Diniz Vitorino. E aí o Belchior usou, numa canção dele, chamada Um Rapaz de Sorte, né? Uma coisa assim, Um Sujeito de Sorte, que foi regravado pelo Emicida agora, num rap maravilhoso, com Pablo Vittar e mais outra pessoa, que eu não estou lembrado do nome, e tomado como uma espécie de lema da nossa pandemia. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa profecia, primeiro, é uma profecia de esperança, né? Mas também é uma profecia que mostra que é um processo ali do Heráclito de Éfeso, né? Quer dizer, nós estamos tomando banho na água do mesmo rio, né? Quer dizer, esse é um processo que não é novo para a humanidade, não é isso, Jacó? O que quer dizer esse verso do Zé Limeira, que o Belchior e depois o Emicida trataram, o sucesso deles agora? O que é que você acha disso? Bom, não, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que só o fato de você estar citando aqui o Belchior, e você já comentei com você que o Belchior tinha uma relação muito especial, eu e ele tínhamos uma relação muito especial durante muitos anos. Realmente, para mim, foi o Belchior, era uma espécie de chevalier sans peur e sans reproche. Era um cavaleiro, na minha opinião, idealista, tipo aqueles da Idade Média que saíam atrás da utopia. Bom, concordo inteiramente que esses versos são extraordinários em todos os sentidos. Mesmo porque você sabe que eu acredito piamente na eternidade. Quando alguém chega para mim, e frequentemente isso acontece, e diz: mas você tem alguma evidência científica da existência de Deus? Eu só considero isso, na minha opinião, uma manifestação de limitação intelectual e de falta de percepção sensorial. Eu acho impossível um indivíduo inteligente não ter uma noção, na minha opinião, da eternidade. Nós não sabemos de onde viemos e para onde vamos. E é exatamente
essa não ciência ou não conhecimento que dignifica a nossa passagem pela Terra. Eu gosto muito da ideia budista de que a gente morre e renasce fênix a cada momento. A todo instante, agora, eu não sou mais o mesmo daquele que começou a entrevista. Já estou modificando. Inclusive, quando você fez essa referência ao poeta, eu pensei imediatamente. Eu costumo ter os pensamentos repetitivos, sabe, Neumann? E você tem um poema que acabou se incorporando a um repertório. Se eu fosse simplesinho, ele diria que eu tenho algum problema mental. É aquele poema no qual você se refere a casa. Ô, Arthur, a conexão está instável. Vocês estão falando muito alto também. Está com problema de sinal, você pode continuar, que está gravando. Ele está dando um problema de sinal aí também. O Arthur vai tentar nos ajudar. Mas está gravando. Está melhor? Está melhor. Ótimo. Está Não sei gravando, se mas está você ruim. ouviu. O sinal está ruim. Está ruim o sinal. Não, mas vamos lá, continue. Vamos lá. Depois eu vejo estava a gravação dizendo e a gente vê se está bom. Eu estava dizendo daquele seu poema que você escreveu, referente ao seu avô, e que eu considero um dos grandes poemas, um dos mais esteticamente bem resolvidos da literatura brasileira. Eu até ia pedir se você pudesse dizer 2, 3 versos, porque eu acho que ele pode inspirar aqui a nossa conversa. Ontem eu estava dizendo para um amigo meu a respeito da importância da literatura, do pensamento criativo, da ficção, para a gente poder enfrentar a realidade pandêmica. O Jacó, é o único poema que eu fiz que eu sei de cor, Jacó. Na Casa Avoenga. Exatamente. Você acha que eu vou estar abusando da sua paciência? Não, eu digo aqui para você. Você dizer alguns versos, ou pelo menos. É um poema feito para o meu avô, em cuja casa eu nasci, na Casa Avoenga. A nuca cansada apoiada, na palma aberta da mão, os olhos míopes do velho Chico Ferreira escutavam o sertão, na noite escura da mais longa vastidão. Um sapo, um grilo, uma reis, uma rã. E era assim o serão, na fazenda Rio do Peixe, de onde fui vindo. Toda vez que me vier o som da rabeca do bié, com gosto de rapadura rapada, encoalhada, em leite coalhado. Eita, emoção, Jacó! Exatamente. O que acontece é o seguinte. Eu, de certa maneira, vim de Ostrowiec, lá no interior da Polônia, antes da Segunda Guerra, quando meus pais vieram, e eu fui partejado em Juiz de Fora. Você veio da Paraíba. Agora nós estamos aqui conversando. Nós vencemos a morte. A grande manifestação da religiosidade é a superação através da fé do fenômeno da morte. É a prevalência da vida. Eu não vi José Neumann e Pinto, eu não ouvi uma vez sequer, uma manifestação do presidente da Organização Mundial da Saúde ou de alguma autoridade no mundo inteiro de esperança, de fé. Eu só ouvi lamúrias, terror, ceticismo. Churchill
na Segunda Guerra Mundial, quando caíam as bombas sobre Londres, fez um discurso clássico, dizendo para os ingleses: eu só posso prometer sangue, suor e lágrimas. E, com isto, ele mobilizou toda a nação. Aqui eu só ouço disputas políticas, ideológicas, partidárias, picaretagem para todo lado, Verdade. disputas mesquinhas, miseráveis. Jacó, Em cima. Diga, posso por falar favor. de outro santo de devoção teu? Hein? Diga. Você me dá licença de falar de outro santo de devoção? Ô, Jacó, em 1967, eu estava no Teatro Municipal em Campina Grande e no palco nos levavam Liberdade, Liberdade, com Paulo Tran, Teresa Raquel e Jairo Arquiflecha, um texto de Flávio Rangel e Milô Fernandes. E ali eu vi, Jacó, o mais lindo texto do surrealismo, e que era um texto de um processo judicial, em que uma juíza russa lia para um rapaz acusado de ser vagabundo, Joseph Brodsky, a acusação dele não ter feito nada pela sociedade, né? Por ser poeta, ou seja, preguiçoso. E agora, hoje, esse rapaz, Joseph Brodsky, saiu da União Soviética, foi morar nos Estados Unidos, morreu jovem, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura. Hoje, ele é um grande sucesso. Eu tenho um amigo meu, chamado Astia Basílio, filho de violeiro, poeta, maravilhoso poeta, que está fazendo literatura russa, doutorado em literatura russa em Moscou. E ele me mandou, ele tem uma rede aqui chamada Direto da Rússia, e ele me mandou o grande sucesso da Rússia agora, que é um poema do seu poeta favorito, Joseph Brodsky. Não saia do quarto, não cometa esse engano, é o primeiro verso. E o último verso é mais impressionante. Contra Cronos, Cosmos, Eros, raça, vírus. Sacou? Isso é profecia, isso é Isaías, Jacó, isso é Jeremias. Exatamente. Isso é Jesus Cristo. Exatamente. O que acontece é que Brodsky, aliás, eu gostaria de recomendar também, para quem não conhece, Menos que uma obra-prima de ensaística, de reflexão filosófica do Brodsky. E ontem mesmo eu estava comentando com um economista israelense, o Ori Heinfeld, que, por sinal, dentro de algumas semanas estará conosco aqui no Brasil. O Ori acompanhou muito de perto a resposta que o Estado de Israel deu à questão da pandemia. Diga-se de passagem que eu ouço por aí manifestações, porque foi perfeito. Não foi perfeito também, não. Não foi perfeito. Essa mania de querer santificar ou demonizar em determinadas circunstâncias nunca me agradou, não. Mas deu uma resposta à altura. O Ori Heinfeld, ontem nós estávamos conversando, por coincidência, e você sabe que, em termos de probabilística, eu sempre insisto nisso. Eu dei um curso no Hospital do Câncer, no AC Camargo, e eu estava comentando que, em termos estatísticos, isso é uma ciência, isso não é afirmação vã. Em termos de probabilística, a coincidência não existe. Alguma outra explicação há que se ter. E eu estava comentando sobre o Brodsky ontem, e dizendo que essas pessoas que têm essas visões, Aldous Huxley, Brodsky e todos os demais, aqueles que são inspirados, são antenas, eles são antenas da eternidade. Quando eu fazia o trabalho lá no Hospital do Câncer, eu tive uma experiência muito interessante que eu queria, se você me permitir, contar. Tinha uma criança que eu fui atender. Eu que instalei o serviço de psicologia lá. Eu fui atender um menininho. E o menino chegou para mim e disse: ô, doutor, o senhor é psicólogo? Eu falei: sou sim. Ele falou: posso te fazer uma pergunta? Câncer contagia?
disse, não, meu filho, por quê? Ele falou, porque depois que eu fiquei sem braço, o braço dele tinha sido amputado pelo câncer, ele tinha 12, 13 anos. A minha família não trouxe mais meus irmãozinhos para me verem aqui no hospital. E eu fico pensando que eles têm medo de ser contagiados. Aí eu me lembrei que uma vez, anos atrás, eu fui procurado por uma família que me informou que um parente deles tinha morrido no sanatório de Pirapitingui, na época que leproso era completamente isolado da sociedade. E eu fui até lá. Eles queriam tirar o corpo dele e trazer para o cemitério em São Paulo. Eu fui conversar com o diretor do sanatório e o diretor disse, eu não concordo com isso. Quando ele foi internado, a família jogou ele aqui dentro do sanatório e nunca mais veio visitá-lo. E antes de morrer, ele pediu, eu não quero que eles venham depois tirar o corpo, quando eu morrer, para mostrar para a sociedade que eles eram caridosos. Eles me abandonaram. Nesta Covid-19, estão acontecendo, não é que está acontecendo, estão acontecendo fenômenos das duas naturezas. Compaixão, solidariedade, principalmente dos médicos, do sistema de saúde, mas está ocorrendo uma crueldade imensa, principalmente pela falta das palavras que você está usando. Você é um sacerdote. Eu sei que você não gosta dessa ideia. Eu te conheço suficientemente para imaginar que você possa não gostar dessa ideia. Mas você não é jornalista. Você é uma voz do deserto. Às vezes eu não concordo com você e às vezes discordo absolutamente. Nós dois sabemos que a nossa entre tapas e abraços. E nós discordamos e concordamos. Mas você é uma voz no deserto. Você é um desesperado atrás das suas verdades. E essa é a essencialidade da resposta muda, surda, que eu não percebo na boca daqueles que são responsáveis, deveriam ser responsáveis, para alimentar a esperança da sociedade. Ontem eu estava ouvindo um programa de televisão e o sujeito, apresentador, ele babava de satisfação, dizendo, nós vamos ter 4.000 mortos, nós vamos ter 5.000 mortos, nós vamos ter 6.000 mortos. Qualquer estudante de psicologia de primeiro ano sabe que isso dissemina terror, que isto adoenta, Neumann. O sujeito vai ficar com claustrofobia. Como? Não ouvi, Jacó, não entendi. Diga. Jacó, ó, tem Diga. Marco Bloch aqui, hein? Marco Bloch aqui. É da Isabel, isso aqui não é, né? E ali Isabel e eu, desenhados pelo Ciro. Mas o Jacó, eu estava pensando numa pessoa que tem sido desafiado pelas guerras, pelas crises e pela peste. É um inglês do século XVIII chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus. Thomas Malthus errou feio, hein? Foi o profeta do erro, né? Com essa história de superpopulação. Não seria esse tipo de sequência, guerra, peste e tal, uma forma de desmentir a arrogância dos malthusianos, Jacó? Também, velho, também. Jacó, outra coisa, eu me lembro das nossas conversas no começo da pandemia, quando nós chicoteávamos os adeptos da eugenia, aqueles que queriam se livrar dos velhinhos, que nem nós, né? Quer dizer, os profetas da eugenia também agora estão se dando mal, porque os velhinhos estão se salvando com a vacina e os moços estão começando a contrair a doença. Lembra das nossas conversas sobre eugenia, Jacó? Sim. O abandono dos velhos?
não tenha dúvida. O que acontece é que algumas pessoas imaginam e presumem que vida é sinônimo de manifestação de força física. E é exatamente o contrário. É leveza, a insustentável leveza do ser. Esse título nunca me sai da mente. Porque Milan você... Kundera. Exatamente. Milan Kundera. Porque você, para existir, você tem que ser leve. E, em sendo leve, você tem que enfrentar a insustentabilidade. Hoje, uma pessoa que é um professor amigo meu, lá nos Estados Unidos, eu tenho dado aula por videoconferência para a Universidade de Stanford e assim por diante, ele me perguntava hoje de manhã: "O Jacó, eu estou ouvindo coisas terríveis sobre o Brasil. Você tem certeza?" Ele me perguntava, "de que essa situação vai perdurar?" Eu disse: certeza é uma palavra que não pode existir no dicionário de um ser pensante. Nós não temos certeza, nós temos que conviver com a dúvida, com a incerteza e com a aflição. Uma das primeiras colocações que você fez hoje aqui foi exatamente, me parece, nessa direção. A dor, ela é íntima da condição humana. Nós nascemos em dor e morremos em dor. E o medo? Eu quero fazer um elogio ao medo. Agora, isso. O medo é uma forma de heroísmo. Tem pessoas que chegam a me procurar aqui no consultório, ainda mais agora, diariamente diz, o paciente já entra aqui e diz: eu estou com síndrome do pânico. Não, eu digo: não, você não está com síndrome do pânico, você está com medo. E se você não tivesse com medo, você seria um psicótico. Eu estou com medo. Claro que tem que ter medo. Como não ter medo diante de uma ameaça real, como é o caso da Covid-19? E é esse medo que faz com que a gente tente se esquivar da ameaça, do perigo e da morte. Isto é lucidez, exercício de inteligência. É dessa maneira que a gente dignifica a nossa condição de pessoa. Quando eu era moleque... Diga, fala. Fala. Quando eu era moleque em Juiz de Fora, um médico chamou a minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, e disse: Dona Fanny, esse seu filho não vai engrenar. A senhora vai ter que se conformar, ele tem 6 meses de vida. Eu era um moleque muito fraco. Não obstante isto, eu estou aí. Com quantos anos? Com quantos anos você está? Quantos anos você sobreviveu a essa profecia absurda? 80 anos, mais ou menos. E sobrevivi em que condições? O sujeito dizia: ele é fraquinho. Muito bom. Quando eu fui fazer o exame médico no Exército, em Juiz de Fora, o médico disse: será que você vai aguentar o tranco, cara? Você é meio magro, né? Muito bom. Eu fui o 6º classificado na corrida em Osasco, como comandante da 1ª Companhia de Fuzileiros, na corrida dos 10 quilômetros. Fraquinho, magrinho. Jacó, posso aproveitar para te perguntar onde é que entra na tua vida um cara do nome enorme, Marechal Henrique Dufres Teixeira Lott? Como é que foi? Foi assim. Eu tinha servido no então 4º Regimento de Infantaria, em Quitaúna, não é? Hoje, sob o comando de um dos coronéis mais brilhantes do Exército Brasileiro, que é o Coronel Acosta. Um grande quadro de patriotismo, sem dúvida nenhuma, uma visão militar, religiosa, a serviço do Brasil.
Então, eu fui servir lá sob o comando do coronel Urílio de Jesus Zerbini, mais tarde general Zerbini. E eu me aproximei dos grupos nacionalistas da época, que não eram comunistas, muitos, inclusive, não eram nem sequer de esquerda, mas eram os grupos nacionalistas. E acabei, a convite do general Stoll Nogueira, presidindo o comitê Stoll Nogueira pro Marechal Lott. Ulisses Guimarães foi no meu escritório. Era uma salinha que eu tinha no Bom Retiro, sublocada. Você sabe o que é sublocação. Eu não tinha dinheiro para alugar. Então, eu era um sublocatário. A minha mãe me deu a mesa de cozinha dela de presente para que eu pudesse montar o meu escritório de advocacia. Lá foi Ulisses Guimarães, Dagoberto Salles, Marechal Lott. Eu fiz dobradinha com o Dagoberto como candidato. Fiz a campanha do Marechal Lott com a Edna Lott, atravessei uma parte do Brasil, acompanhei até o fim a campanha dele, fiz a campanha contra o Jânio Quadros, participei de um grupo que chegou a cogitar de dar um golpe no Jânio e matá-lo. Tá lá na biografia que o Wagner Williams escreveu. Mas, posteriormente, comecei a admirar o Jânio Quadros, e o Jânio começou a me admirar. E você conhece, creio, as cartas já publicadas que o Jânio me dirigiu. Acho que o Jânio foi um grande estadista e tive a satisfação de acompanhar a dona Eloá e o presidente Jânio Quadros até o fim das suas vidas, de perto, intimamente, como amigos queridos. E quando o Jornal do Brasil publicou um artigo de um psicanalista do Rio de Janeiro dizendo que Jânio Quadros era louco, eu fiz questão de dar o meu depoimento. Ele era um erudito, era um homem inteligente. Eu diria para você que me desagrada, inclusive, essas classificações. Era um homem de direita. Mas como assim um homem de direita? Ele condecorou Che Guevara. E veja que eu estou aqui fazendo, de certa maneira, uma meia-culpa, porque eu fiz a campanha contra o Jânio Quadros. Em 64, para diante, eu participei ativamente, inclusive com o Mário Simas, um dos mais corajosos seres humanos que eu conheci na minha vida. Você imagina que no quartel, naquelas condições difíceis, o Mário Simas, oficial do Exército como eu, advogado brilhantíssimo, criminalista extraordinário, num determinado momento, o comandante disse para ele: ô Simas, você tem que obedecer às ordens. E o Mário Simas disse, publicamente ali no quartel, para todo mundo ouvir: meu comandante é D. Paulo Evaristo Arns, que é outra grande figura que eu acompanhei na minha vida. Jacó, eu não conheci pessoalmente o Marechal Lott. Conheço a história do cara que conduziu o anti-golpe, quando tentaram, a direita tentou derrubar Juscelino, tinha sido eleito, e ele deu o golpe contra o Carlos Luz e nomeou o Nereu Ramos presidente, e o Juscelino tomou posse. Depois, toda a digna vida dele, mas conheci muito o Jânio. Eu conheci muito bem o Jânio. E fico muito... assim, me voltam muitas histórias na memória, mas eu queria que você descrevesse aqui uma outra pessoa que eu conheci muito bem e que está aí nos holofotes do momento. O Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você conheceu e o que é que você... Eu escrevi um livro que sei de Lula. E o que é que você sabe de Lula? O Jacó Pinheiro Goldberg. Psicanalista, desculpe, psicólogo e advogado criminalista. Veja bem, eu tive alguns contatos com Lula, poucos, mas o contato que mais me marcou foi num programa na TV Bandeirantes, que a apresentadora era uma moça... Silvia Popovic.
era Silvia Popovic. Então, ficou ali o Lula no sofá e eu do lado do Lula. E a Silvia me pediu que fizesse uma análise psicológica sobre o Lula. Eu fiz várias, Jacó, inclusive na desculpe. Folha. Silvia, filha de sua colega Ana Maria. Exatamente. Saudosa Ana Maria Popovic e queridíssima Popovic. Então, nós ficamos ali sentados no divã, o Lula e eu. E o Lula fez alguns comentários e coisa e tal. E um comentário que eu fiz, e tinha o Lula estava acompanhado por um grupo de amigos dele, naturalmente, né? Na época já era candidato a presidente. E eu fiz alguns comentários, e um comentário que eu fiz, que hoje aqui eu quero reafirmar, é: Lula, eu compreendo a sua situação relacionada com a sua infância, uma infância sofrida, mas você precisa parar de querer apresentar boletim. E ele ficou surpreso olhando para mim e disse: mas como assim? Eu falei: frequentemente crianças que não foram cercadas, principalmente por esse entorno de amor, passam suas vidas procurando aprovação. E eu vou dizer alguns comentários mais na linha da imagética, menos pessoal. Por exemplo, quando você ouve o Lula falando, você percebe que ele faz um movimento que é quase singular. Ele sempre se dirige da seguinte maneira: veja, companheiro, veja, companheira. E ele faz essa oscilação. Fica óbvio a demanda por aprovação. Eu acho que o grande estadista não pode ser um mistagogo, não pode ficar procurando aprovação. Ele tem que corresponder à expectativa de liderança. Por exemplo, uma decepção profunda que eu tive com o Lula. Quando ele foi visitar Israel, ele se recusou a visitar o túmulo de Theodor Herzl, o criador do sionismo. Ah, pelo amor de Deus, que piada é essa? Theodor Herzl foi uma das grandes figuras da história da humanidade. Depois de 2000 anos, o sujeito escreveu um livro, O Estado Judeu, e disse: hoje, nessa noite, daqui a 50 anos eu criei o Estado Judeu, e foi criado. Como é que o sujeito recusa e vê isso e vai visitando um grupo considerado terrorista pela própria ONU? Grandeza, na minha opinião, é ter a coragem da afirmação dos seus princípios sob quaisquer condições. Por exemplo, Mandela sai da prisão e como é que ele sai da prisão, Neumann? Com gestos de união nacional. Então, até pelo fato das condições difíceis que o Luiz Inácio se encontra, eu prefiro não fazer mais comentários, porque uma coisa que eu aprendi na vida, viu, Neumann, é o seguinte: quando o sujeito está em condição difícil, talvez seja algo que eu carrego por ser advogado. Eu prefiro poupar. Então, por hoje, eu vou poupar. Então, responda a pergunta que eu não lhe fiz. Qual foi a pergunta que eu não lhe fiz e que você se preparou para responder e eu não lhe fiz, porque a nossa conversa rolou? O que é que você gostaria de falar para a gente encerrar essa conversa? Uma pergunta que eu não lhe fiz. Você não fez a pergunta. Até hoje, já me foi perguntado muitas vezes. Eu creio o seguinte, e o que eu vou dizer agora aqui, eu vou dizer contra a opinião dos meus amigos, dos meus parentes, e provavelmente você mesmo talvez me dissesse que seria prudente que eu não afirmasse, mas eu vou afirmar. Afirme.
Se seria prudente não afirmar, afirme. Exato. Alguns anos atrás, um poeta alemão, que foi prêmio Nobel, já com uma idade avançada, resolveu, embora fosse esquerdista, resolveu confessar que na juventude tinha feito parte da juventude nazista. Eu fiz um poema esculhambando esse sujeito, dizendo o quanto eu não o perdoava. Mas quero dizer para você que chega um momento da vida que a gente tem que fazer confissão. Essa confissão que eu vou fazer agora para você, eu fiz numa reunião da Ordem dos Advogados do Brasil, em Juiz de Fora, com a presença de centenas de juízes, magistrados, quando eu recebi um título de comendador pela OAB. Você não me perguntou, mas eu vou afirmar. Eu tive a honra e a oportunidade histórica e divina de participar, direta e pessoalmente, da caça aos nazistas depois da Segunda Guerra Mundial no Brasil. Ponto. Isso aí. Olha aqui, ô Jacó. Essa conversa ia rolar mais umas 10 horas, né? Mas eu preciso parar aqui. Olha, foi um banho, uma aula de filosofia, ética e muita coisa que está faltando na nossa vida. Medo! Quero mais medo. Medo e esperança, que não se excluem, ao contrário. Então, Jacó, muito obrigado, tudo de bom para você. Vamos sair dessa como sempre saímos das outras pandemias, e como demonstra o autor desse livro. O autor desse livro aqui, o Patrick Deville, é o livro que eu estou lendo agora, ainda não consegui ler todo, por isso eu nem perguntei nada ao Jacó sobre ele, mas o Patrick Deville narra a história de um cara chamado Alexander Yersin, judeu como você, suíço, descobridor do bacilo da cólera morbus. Uma história fantástica, em que os personagens são, além do Yersin, Louis Pasteur. E Louis Pasteur é o cara que me evoca a possibilidade de uma última pergunta para você, e essa pergunta eu vou fazer, que é a seguinte: o que é que explica que na pátria de Louis Pasteur 50% dos seus compatriotas abominam a vacina? Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte: o que explica a volta do negacionismo, do terraplanismo, do obscurantismo, da negação da ciência? A própria ciência é que é responsável por isso ou não? Não. Eu acho que é um impulso de morte. É o desejo de matar e de morrer. É Eros contra Thanatos. Foi o que eu disse quando Tancredo Neves morreu e o Boni, teu amigo, me convidou para dar o meu depoimento. Eu tinha voltado de Brasília. Alô, Jacó, o sinal caiu. O sinal caiu. Vamos ver se eu consigo ressuscitar o teu sinal, Jacó. Alô, Arthur, charado Arthur. Ressuscita o sinal para a gente ouvir a palavra do Jacó. Repete, Jacó. Repete, porque o sinal caiu na hora que você falou. Que você disse ao Boni. Eu digo para... eu estava você dizendo... disse a pedido do Boni sobre o Tancredo. Eros e Thanatos. Que coisa! Exatamente. Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur Diniz? Cadê? Jacó! Jacó, está me ouvindo? O sinal caiu ou você está me ouvindo? Está me ouvindo, Jacó? O sinal caiu. Arthur Ortiz, cadê o meu sinal, rapaz? Bom, eu vou parar por aqui, porque já foi uma grande aula, eu não vou perder a aula. Desculpe, Jacó. Jacó, sim. O sinal caiu e ninguém ouviu, nem eu ouvi, o que você falou.
Quer tentar falar de novo sobre Eros e Thanatos? Ou vamos desistir aqui? Vou tentar. Tá. Você consegue ouvir agora? Agora eu te ouço. O sinal está ruim, mas pelo menos eu te ouço. Eu simplesmente parei de te ouvir quando você falou no que o Boni te pediu para falar sobre Tancredo e que você ia falar sobre Eros e Thanatos. Exatamente. Permanentemente, nós estamos diante desse conflito, a vida contra a morte. Quem nega a vacina quer morrer e quer que os outros morram. É uma forma de impulso doentio, mórbido, patológico. Muito obrigado, Jacó Pinheiro Goldberg, que deu um banho aqui de conhecimento, de simplicidade e de austeridade. Boa tarde, Jacó. É uma honra ser teu amigo e teu entrevistador de novo, como está nesse meu livro aqui, Neumann Entrevista da Almedina. E como eu digo sempre quando eu me despeço, até, Jacó!